Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no canal Você Pode com Maria Bonfim. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe o Salmo 139. Esse salmo ele traz a verdadeira definição da onisciência de Deus, da onipresença de Deus e da onipotência de Deus. É um salmo que nos faz refletir para que venha aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. Mas antes de eu esmiuçar ele para vocês, eu gostaria que vocês ouvissem como um poema. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, e ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Antes de começar a explicar esse salmo, eu gostaria
de abordar o significado da palavra onisciência, onipotência e onipresença literalmente. Onisciência, que contém, é um ser que contém toda a sabedoria do mundo. A onipresença, que está em todos os lugares, em todas as dimensões. E a onipotência, que tem todo o poder do mundo. E essas três características, só tem um que tem esses atributos. É Deus, o Todo-Poderoso. Então agora, vamos à explicação do Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Esse sondar que o salmista se refere é um sondar de investigação. Como o construtor, quando ele precisa construir uma grande obra, ele precisa sondar a terra ali. E sondar é cavar, escavar no mais profundo e ver se tem alguma coisa ali que não possa fazer aquela obra. E sondando, o sondador, ele conhece aquela terra. E é isso que o salmista diz quando diz: o Senhor me sondas e me conhece. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Observe que nesses primeiros versículos ele está falando da onisciência de Deus, de um saber sobre tudo. Ele diz: sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Ou seja, quando eu estou descansando e quando eu me levanto para trabalhar, para fazer alguma coisa. Ele sabe tudo. E de longe, ele conhece os meus pensamentos. Sabe tudo o que eu estou pensando antes mesmo de eu imaginar. Ele já sabe o que eu estou pensando. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ou seja, não há nada que ele não saiba. Ele sabe do meu andar e do meu deitar. O que eu fiz ontem, há anos atrás, até mesmo quando eu era um bebê, ele sabe. Mesmo coisas que eu já esqueci, ele sabe. Esquadrinhas, o meu andar, quer dizer, por onde eu andei, para todos os lugares, Deus conhece, Ele sabe. E quando eu me deito, Ele sabe. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já conhece todas. Antes mesmo que a palavra se forme na nossa língua, antes que ela saia, que nós pronunciamos ela, Deus já conhece. Ele já sabe o que nós vamos dizer e até o que é a palavra que nós trocamos. Quando nós não queremos dizer, dizemos aquilo que não queríamos dizer. Mas Deus sabe qual é a palavra que se formou primeiro e a que saiu. Me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Não adianta correr de Deus. Se você segue, Ele está lá na frente. Se você retrocede, Ele está lá atrás. Se você vai para o lado, Ele está. Se você está para outro, Ele está. Se você está para cima, Ele está. Ele está em todos os lugares. Aqui o salmista já está falando da onipresença de Deus. Observe que ele diz: por trás o Senhor me cerca, por diante o Senhor me cerca. Mas Ele só faz tudo isso para colocar a mão sobre você, sobre nós, para dizer: eu estou aqui, não precisa ficar desesperado. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Entender Deus é impossível. Nós não conseguimos, por mais que nós vivêssemos 1000 anos, nós não iríamos conseguir. Então é nessa conclusão que o salmista chega, nessa tamanho da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, que ele não conhece. É sobremodo elevado. Nem que ele estude todos os livros do mundo, ele vai entender e conhecer essa força sobrenatural, essa força de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, até lá haverá de me guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Ainda se tratando da onipresença de Deus, observe que o salmista, ele não sabe para onde fugir. Ele diz, para onde fugirei? Quer dizer, não tem como fugir. Adão, quando cometeu pecado, ele tentou fugir da presença de Deus, mas Deus chamou ele, Adão, onde estás? Seja, onde você está? Deus sabia, mas aonde ele estava, dentro dele. Então ele perguntou também para Caim. Caim tentou fugir dele, não conseguiu. Jonas, quando recebeu uma missão e não concordou, ele tentou fugir por mais longe de Deus, ele não conseguiu. Não há como fugir da presença desse Deus onipresente. Interessante quando ele disse, toma as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Quer dizer, se saio desenfreado por aí e não sei o que fazer e me sinto perdido lá nos confins dos mares, até lá o Senhor está guiando ele, sustentando ele. Se digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Se eu digo para as trevas que eu estou escondido ali para que Deus não me enxergue, que inocência. Para Deus não existe escuridão, Ele é a própria luz. E então, as luzes, as trevas, as luzes, mesma coisa para Ele. Ele enxerga no escuro. Ele não tem escuro para Ele. Pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no seio de minha mãe. Agora observa aí que o salmista está falando da onipotência de Deus. Tu formastes o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Deus nos criou, nos fez e trabalhou ali em nós, cada milímetro da nossa vida. Por isso ele diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. Ele entende que ele foi criado por Deus e dá graças a Deus por esse. As tuas obras são admiráveis e minha alma conhece, sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus está acompanhando todo o nosso desenvolvimento desde o primeiro ciclo da nossa vida. Observe mais um pouco o que ele vai dizer. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Aquele pequeno espermatozoidezinho, assim, ainda quando estávamos caminhando para o ciclo da vida, Deus já nos conhecia. E Ele viu quando os nossos ossos foram formados, quando foram formados cada membro, cada pedacinho de nós. Veja como a vida é preciosa para Deus. Olha como Ele santifica a vida. Então, como que você pode olhar para você e pensar que você não é nada? Que você foi um acidente de percurso? Não. Porque logo adiante, olha o que ele diz. Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O nosso nome está lá no livro de Deus, escrito o nosso nome. E Deus já sabia tudo sobre nós
antes que nós viéssemos a nascer. Porém, Deus nos dá o livre-arbítrio para, se permanecermos até o fim, fiéis a Ele, então nosso nome vai continuar escrito lá no livro da vida. Porque só depende de nós continuar o nosso nome escrito lá. Que precioso para mim, Senhor, são os teus pensamentos. Se eu contasse, excedem os grãos de areias. Contaria sem jamais chegar ao fim. Quem de nós poderíamos entender os pensamentos de Deus? Quem de nós poderíamos chegar perto disso, de conhecer, de saber a soma deles? Nenhum de nós. É muita coisa para a nossa cabeça. Só nos resta aceitar, entender a grandeza de Deus e querer estar sempre com Ele. Porque Deus só precisa que nós aceitemos Ele. Só isso, nada mais. Não precisa querer entender tudo sobre Deus, não. Você não vai conseguir. Você só vai saber de Deus o que Ele quer que você saiba. Porque a onipresença dEle, a onipotência dEle e a onisciência dEle, Ele não divide com ninguém. Ele divide com nós a graça, a misericórdia, o amor, a bondade, a esperança. Mas esses 3 atributos só são dele, então não adianta você querer ir além disso. Vai ficar louco, não vai conseguir. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. E aqui ele apela para a justiça de Deus. Porque ele diz, tomara, Deus, desse cabo do perverso. Tomara que o Senhor eliminasse toda a maldade da terra, todos os homens maus. Mas isso não acontece. Então ele diz, já que isso não acontece, ele diz, apartai-vos de mim. Ou seja, não me deixa envolver com pessoas desse calibre, desse naipe, sabe? Me instrui para que eu não venha me contaminar com essas pessoas. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado, pois para mim são inimigos de fato. É que ele se inflama contra aqueles que trabalham contra os propósitos de Deus, contra aqueles que trabalham na contramão da obra de Deus, com destruição, matança, destrói os inocentes, fazem guerras. E ele diz que abomina com ódio consumado. Ou seja, se ele pudesse fazer vingança com as próprias mãos ali, ele faria. Mas ele sabe que tudo está no controle de Deus. Então ele entende isso também. Por isso ele diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, Senhor, e conheça os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Observe que no início do Salmo, ele estava apavorado, sem entender todo aquele poder de Deus. Porque ele estava sendo escavado, porque ele estava sendo investigado e ele não sabia para onde correr, ele estava assombrado. Mas quando vai chegando no final do Salmo, ele começa a entender. Ele vai entendendo que Deus, além dele estar investigando, correndo atrás dele, seguindo ele, ele também quer ampará-lo, quer confortá-lo, quer guiá-lo. Então ele entende. Aí ele chega para ele e diz, então me sonda, Senhor. Então é ele que pede, me sonda, me investiga, conhece os meus pensamentos, me investiga. Porque agora que eu conheço o Senhor, eu quero que o Senhor me guie, pegue pela minha mão e me guia pelo caminho eterno. Quer dizer, para a eternidade junto com o Senhor. Eu quero isso. Então o salmista chega no final, ele se entrega para Deus. Que nós não tenhamos medo dele, que nós olhamos para ele como um pai, um filho diante do pai, e temos intimidade com ele, conversamos com ele e pedimos para ele, quando você estava aflito, no pior momento da sua vida, você foi lá e falou com ele,
Se não fez isso, experimenta. Quando você estiver no mais profundo abismo, quando você estiver passando por uma situação que você acha que você não vai conseguir, você vai, fala com ele, você chama ele, conversa com ele, como um filho fala com o pai. Você pode estar no mais terrível dos seus dias, que eu tenho certeza que você vai enxergar a luz, e essa luz é a mão de Deus te guiando. Amém? Bem, pessoal, esse foi o Salmo 139. E agora, se você chegou comigo aqui até o final, eu vou pedir para vocês deixar o seu like, vou pedir para você compartilhar com seus amigos esse vídeo e vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E muito obrigado por permanecer aqui comigo até o final. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.